Nesse vídeo eu vou mostrar a resolução de um exemplo de escoamento permanente de fluidos em condutos forçados com o trabalho de perda de carga distribuída, né? Isso faz parte de mecânica dos fluidos. Em outro vídeo eu já expliquei um pouco desse conceito, né? Um resumo desse conceito de perda de carga distribuída, e vou agora para o exemplo, né? A teoria que vai até aqui eu passei no vídeo anterior. O exemplo aqui que eu retirei do livro Mecânica dos Fluidos de Franco Brunetti é o seguinte: determinar a perda de carga por quilômetro de comprimento de uma tubulação de aço de seção circular de diâmetro 45 centímetros. O fluido é óleo, a viscosidade cinemática dele 1,06 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. E a vazão é de 190 litros por segundo. Dado a aceleração da gravidade, vamos assumir como 10 metros por segundo ao quadrado, G, né? Aceleração da gravidade. Então, como resolvemos aqui, pessoal? A tubulação de aço, né? Aqui nós temos que ver a rugosidade equivalente, né? O material aqui dado foi tubulação de aço. E aí nós utilizamos o diagrama de Moody-House, sobre o qual eu tratei no vídeo anterior, que é esse diagrama aqui, ó. Vamos olhar essa caixa de texto aqui, ó, esse pedaço aqui do diagrama, o material do conduto. Tá, ó, aço, tá aqui, ó, na segunda linha, ferro forjado e aço. E o K dele é 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. Essa é a rugosidade equivalente, aquela rugosidadezinha interna que provoca atrito com o fluido, provoca perda de energia do fluido, portanto perda de carga do fluido conforme ele percorre essa tubulação. E essa perda é a perda de carga distribuída, HF. Então o material é de aço, então o K é 4,6 vezes 10 a menos 5, a rugosidade equivalente. Eu retirei esse valor do diagrama de Moody-House. O diâmetro hidráulico que a gente usa na expressão da carga, né, da perda de carga distribuída, sobre a qual eu falei no vídeo anterior, ele é o diâmetro, porque se trata de uma tubulação cilíndrica, né, com seção circular. Nesse caso, o diâmetro hidráulico é igual ao diâmetro, isso também foi visto no vídeo anterior, então vale 0,45 metros, né, 45 centímetros. E a perda de carga distribuída é essa expressão, HF é igual, né, a perda de carga distribuída HF, F é o coeficiente de perda de carga distribuída, vezes o comprimento da tubulação, dividido pelo diâmetro hidráulico, vezes a velocidade ao quadrado do fluido, né, no escoamento, e sobre 2G, sobre 2 vezes a gravidade. O comprimento é 1000 metros, que é 1 km, né, no sistema internacional, 1000 metros, está resolvido. A velocidade não está resolvida, mas é fácil encontrá-la, porque nós temos a vazão, que é 190 litros por segundo. Nós temos a vazão e temos a área da seção transversal, que é dada. Não é dada, mas nós calculamos via diâmetro, né? Nós temos o diâmetro, nós chegamos na área. E vazão em volume é igual a velocidade vezes a área, que é igual a VA. Então a velocidade aqui é Q dividido por A. Né? O A está multiplicando, passa dividindo para isolar a velocidade. A área é a área do círculo, né, da seção circular. É π vezes diâmetro ao quadrado. O diâmetro é igual ao diâmetro hidráulico, então vai ficar π diâmetro hidráulico ao quadrado sobre 4. Isso vai dar π vezes 0,45 ao quadrado sobre 4, a área do círculo. Vai dar 1,590 vezes 10 a menos 1 metros quadrados. Essa é a área. E a vazão é 190 litros, trabalhando tudo no sistema internacional para evitar, né, confusão de unidades, qualquer mistura de unidades. Então temos aqui 190 litros, 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, né? 1 sobre 1000 metros cúbicos. Então 190 litros é 190 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, né? O que eram 190 litros por segundo. Então a velocidade vai ser vazão pela área, a vazão é 190 vezes 10 a menos 3, a área 1.590 vezes 10 a menos 1. Daí a velocidade vai dar 1.195 metros por segundo, o resultado já dá no sistema internacional. Então o que acontece? A velocidade foi encontrada, então já temos a velocidade aqui. E aí é só colocar o quadrado. 2G, o G é igual a 10. O diâmetro hidráulico a gente já tem, é 0,45 metros. O comprimento é 1000 metros, né, que é 1 km. Só falta o F. O coeficiente de perda de carga distribuída nós vamos obter a partir do diagrama de Moody-House, sobre o qual eu falei no vídeo anterior. Vamos aplicá-lo agora. Então, funciona da seguinte maneira. O F é função esse F aqui é diferente desse, né? Esse F é o coeficiente, esse F é F de função. O coeficiente F é função do número de Reynolds e de dH sobre K, do diâmetro hidráulico dividido pela rugosidade equivalente.
O Reynolds, nós sabemos, é V vezes D sobre Ni, a velocidade do fluido, vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade cinemática. A velocidade nós acabamos de calcular, 1,195, o diâmetro hidráulico 0,45 metros, e a viscosidade cinemática 1,06 vezes 10 a menos 5. Foi dada aqui a viscosidade cinemática do óleo, do fluido em questão que está escoando. Fazendo essa conta, nós chegamos ao Reynolds igual a 5,07 vezes 10 a quarta, aproximadamente 50.700. Né? Então, esse é o Reynolds desse escoamento, que é um escoamento bem turbulento, né? Que acima de 2.400 o escoamento já é turbulento, esse Reynolds está por volta de 50.000. O Reynolds está calculado, nesse caso. Nós tínhamos a velocidade do fluido, calculamos o Reynolds. O DH sobre K é só fazer a conta. Dá 0,45, que é o diâmetro hidráulico, dividido pela rugosidade equivalente, que é 4,6 vezes 10 a menos 5, que eu encontrei aqui pelo diagrama de Moody-House. Isso dá 9,78 vezes 10 a terceira, vamos arredondar para 10.000, aproximadamente 10.000. Isso dá 9.780, aproximadamente 10.000. Essa aproximação aqui não vai mudar praticamente em nada o nosso resultado. Então, o coeficiente de perda de carga distribuída, o coeficiente F, é função do Reynolds de 5,07 vezes 10 a quarta e o DH sobre K igual a 10.000. Então, vamos olhar agora o diagrama de Moody-House. Pessoal, o Reynolds está aqui em cima. Eu falei sobre esse diagrama um pouco mais no vídeo anterior, né? Aplicando agora nesse exemplo. O Reynolds está aqui em cima. Ó, 10 a quarta está aqui, ó, o Reynolds. 10 a quarta que é 10.000. Aí tem 2 vezes 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta aqui, perdão, 20.000, 3 vezes 10 a quarta, 30.000, 4 vezes 10 a quarta, 6, 8, 10 a quinta aqui, que é o 10 vezes 10 a quarta, 100.000, e assim por diante. Aqui 1 milhão, 10 a sexta. Então vamos trabalhar aqui com 5 vezes 10 a quarta, 5,07, quase igual a 5. Partimos dessa linha aqui. Nessa linha, nós descemos, seguimos a curva, que é essa curvinha indicada aqui no diagrama de Moody-House aqui, até cruzar, né, estou seguindo aqui com o mouse, até cruzar nessas curvas aqui, ó, que eu estou indicando com o mouse, que tem o DH sobre K correspondente. O DH sobre K, ó, tá aqui. Esse é 20, 40, 100, 200, 400, assim por diante. E o 10.000, que é o que nós vamos usar, tá aqui. Então, essa linha aqui, ó, que eu estou percorrendo com o mouse, ela tem que cruzar com a linha correspondente ao Reynolds. As duas linhas são curvas, né? Nenhuma delas é reta. Aí, o ponto em questão, nós vamos projetar na altura correspondente aqui, na altura correspondente do gráfico. Esses pontos, eles vão cruzar aproximadamente aqui. Se você projetar, fizer uma linha aqui perpendicular aqui, projetar, você vai chegar no Moody-House aproximadamente 0,021 pela escala. Tá? Mostrando a imagem do Franco Brunetti aqui, do livro do Brunetti, aqui ó, nesse caso ó, o Reynolds, ele arredondou para 5 vezes 10 a quarta, ele desceu na curva seguindo o diagrama de Moody-House e encontrou a linha DH sobre K igual a 10.000, que eu indiquei naquele diagrama, no diagrama real. Nesses dois pontos, ele encontrou, chegou nesse pontinho. Aí é só projetar reto mesmo, paralelo ao eixo horizontal, no eixo vertical da direita, aí nós achamos o F, que é 0,021 nesse caso. 0,021. O ponto ele está mais ou menos por aqui, você projetando, ele cai no 0,021. Essa é uma maneira possível para se utilizar o diagrama de Moody-House para encontrar o coeficiente de perda de carga distribuída F. Então, voltando aqui, pessoal, ó, eu já tinha todos os dados, e agora com o Reynolds 5,07 vezes 10 a quarta, que eu arredondei para 5 vezes 10 a quarta, ia dar pequeníssima variação, e o DH sobre K, que já tinha sido aproximado para 10.000, olhando no diagrama de Moody-House, nós chegamos ao F igual a 0,021, né? aproximadamente aqui, um pouquinho acima do 0,02, aqui, que é o cruzamento do D sobre K igual a 10.000, né? igual a 10.000 aqui, com o Reynolds 5 vezes 10 a quarta, aproximadamente daqui, ó, ele cai aqui e o cruzamento cai um pouquinho acima do 0,02, mais ou menos aqui nesse ponto aqui da caixa de texto em vermelho que eu coloquei para destacar. E aí o detalhamento maior da indicação do F está nessa figura, sobre a qual eu já comentei. E agora é só a gente calcular, para concluir. Temos todos os dados, a equação 1, agora é só calcular a perda de carga distribuída. O HF é o F, que é o 0,021, vezes o comprimento, que é 1.000, vezes 195 ao quadrado, dividido por
dividido pelo diâmetro hidráulico, que é 0,45, vezes 2 aqui embaixo, vezes a gravidade, que é 10. Fazendo isso, a perda de carga é 3,3 metros, o resultado distribuído. Isso significa que a perda de carga a cada quilômetro de tubulação que o óleo está percorrendo, ele perde 3,3 metros de pressão dividido pelo peso, né, pelo peso específico, que é a carga. Então ele perde energia um pouco com atrito, com ruído, né, que ele gera ali com o escoamento dele. Ele perde a cada quilômetro de tubulação percorrido 3,3 metros de perda de carga. Essa é a perda de carga distribuída a cada quilômetro da tubulação nesse problema estudado.